E é a primeira vez que vocês me veem de cara limpa. Eu sou muito teu fã, assim. Eu me identifico muito com a maneira que você tem de falar direta. Você dirige seu carro. Eu só tô falando da minha decepção pessoal. Porque eu gosto de luxo. No meu caso é o seguinte, eu comecei muito cedo. Eu sou filho de funcionário público, eu fui educado a maior parte da minha vida na escola pública. Eu vi colegas meus desmaiarem de fome do meu lado, amigos meus. Cair nessa história do consumismo, sabe? Sim. Isso não me realiza. Não sinto necessidade. Sabe qual é o meu luxo? É um luxo monstruoso. Okay. Monstruoso, muito caro. Viajar. Você está expressando essa vocação por um caminho, mas mais cedo ou mais tarde a política vai te chamar. Mas eu cago de medo. Você é um cara que, por exemplo, abriu mão de 3 aposentadorias, etc. E mesmo assim o povo, sem saber da história, sem saber do que rola, apontar o dedo e falar se é ladrão. Como é que muda isso? Porque o que eu tenho visto são oportunistas extremamente políticos, dizendo-se não políticos, para ganhar o voto do povo. Porque eles politiqueiros que são, percebem que a população está de saco cheio dessas linguagens velhas, tradicionais. Então, um cara como Dória, por exemplo, era presidente da Embratur no governo Sarney, respondeu por corrupção. As pessoas não tendo como beber ou comer, vinham em grandes massas para a cidade. Esse cidadão presidente da Embratur, disse que ia criar um programa para os turistas conhecerem a seca no Nordeste, como se a seca fosse uma atração. É com esses caras que mandam conhecer favela. Tipo, pega o gringo pra conhecer favela, pra conhecer o morro, pra ver, e vão naqueles carros parecendo safari. É fazer do nosso povo um zoológico. Então, se esquerda e direita é basicamente economia. Não tem a ver com pauta moralista. Essa coisa de acabar a família. O povo do Rio de Janeiro olha e tá uma merda. Aí o que o cara faz? Manda prender um livro que tem um HQ, um desenho, de 2 garotos se beijando. Manda prender esse livro. Eu tenho que proteger a família e os bons costumes. Resultado, 1/3 do povo fudido, desempregado, maltratado no posto de saúde, maltratado na escola, levando bala perdida, zunindo na cabeça de madrugada, desempregado, com nome sujo no SPC, julga o cara legal. Explicar. Hoje, se você tiver um tostão, a sua poupança, você vai pensar assim, eu vou abrir uma padaria ou eu boto no banco. Aí você faz o cálculo, a padaria vai lhe dar 7% de lucro. Se você botar no banco, você tem 15%. Por que você vai abrir uma padaria para acordar de madrugada e contratar gente e ter confusão com o fiscal? Nem pro caralho. Vai botar tudo no banco para ganhar mais. Agora vamos pensar o inverso. Você não tem um puto, que é a realidade brasileira. E aí eu vou tomar dinheiro emprestado a 40% ao ano para botar num negócio que me dá lucro de 7%. Não acontece. Na Europa ou no Japão hoje, se você fizer um crediário de R$1.000, no fim do ano você está devendo 950. Porque o juro deles é negativo. No Brasil, se você fizer um crediário de R$1.000, mesmo sendo um prazo de 1 ano, você está devendo 1.420. O Brasil hoje tem 24 mil obras paradas. Sim. 24 mil. Qual é a característica dessas obras? Elas já têm projeto, já foram licitadas, já tem licença ambiental. A capacidade de empregar dessa coisa aqui é na veia. Que é a construção civil, que emprega muita gente, no saneamento, moradia, trem, aeroporto, porto, barragem. Na minha cidade de Guarani, por exemplo, que tem 9 mil habitantes, a época que mais cresceu foi quando eles fizeram lá 4 barragens. Pronto. E era a cidade... Evidente. Porque a minha mãe virou dona de restaurante, por exemplo. E tal, e isso é que faz a ativação da economia. Se a gente cobrar um imposto sobre lucros e dividendos das grandes empresas, só sobre o lucro e dividendo, tudo que a empresa investir não cobra. Mas o que o empresário tirar da empresa para seu luxo, você passa a cobrar em linha com o que todo mundo cobra. O mundo inteiro. Quanto? Um imposto dá para arrecadar 70. Eu cobrava quando era ministro de Itamar. 70 bi. O Brasil mata na fonte quem ganha R$ 2.050 paga logo 15% do salário. Pois os grandes no Brasil têm 350 bilhões de reais de dispensa de imposto, que eles chamam de isenção. Se a gente deixar isso 80%, tirar só 20%, nós estamos falando de mais 70%. Olha a matemática, 70 com 70, 140. Quanto era o buraco? 140. 130, já sobrou 10. Eita porra. Nos Estados Unidos, o epicentro do capitalismo, se o Bill Gates morrer, 40% do que ele deixar de herança para os filhos dele vai para o governo pagar as contas do setor público. No Brasil é 4%. O Ceará é 8%. Mas os empresários então vão te odiar, Ciro. Porra, ninguém Claro, mas sabe quantos são os que eu atinjo com essas providências? 1%.
Por quê? Porque o Brasil tem a pior distribuição de renda do planeta Terra. Ô, Gustavo, 5 brasileiros, compatriotas nossos, têm hoje a riqueza equivalente à posse de 100 milhões de brasileiros. Então, isso depois de 20 anos de governo de esquerda. E 220 mil lojas fecharam no Brasil. 13 mil indústrias fecharam no Brasil. Por quê? Porque não tem consumo. Se o consumidor está ali, ganha renda, salário decente e tem crédito, ele compra. Se ele compra, o comércio vende. Se o comércio vende, encomenda da indústria. Se a indústria vende, encomenda. Isso é óbvio. Só quem não vê é a elite brasileira, Gustavo. Não sou só eu. A gente não pode acreditar em Salvador da Pátria. Uma das deformações graves do Brasil é esse culto à personalidade do Lula. Quer dizer, o Lula fez um momento na vida brasileira que fez com que muitos brasileiros tivessem gratidão justa com ele. Ele melhorou o salário mínimo, ele expandiu o crédito, ele criou uma rede de proteção social para as famílias mais pobres, ele expandiu o ensino superior, público, não é? Isso aqui são as 4 mais importantes tarefas. Mas o Lula não tinha projeto de país. E o país continuou se desindustrializando. Então o consumo cresceu e a produção caiu. Resultado, nós passamos a importar, chegou a Dilma, o país quebrou. Porque não tinha os dólares para pagar essa conta da expansão do consumo que o Lula promoveu. E o Olavo de Carvalho, a puta que pariu. Você imagina um negócio desse, rapaz? Não, eu amo ele, eu acho ele um grande astrólogo. E eu até perguntei para ele, que eu sou aquário com ascendente de Áries no Escorpião, e ele falou assim, pau no seu cu, fumando charuto. Muito bem. Muito obrigado, senhoras e senhores. Até a próxima entrevista. Maravilha.